onde meus pés podem falhar. Amém? E eu gostaria de estar orando com você mais uma vez. Por gentileza, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por esse momento. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e através delas. Que essa palavra, Senhor, possa achar terra fértil em nossos corações. Senhor, toda distração, todo dardo, tudo que venha tirar de nós a tua palavra, sempre cai por terra agora, em nome do Senhor Jesus. E Senhor, nós queremos entregar a nossa mente, nossas emoções a Ti. Pai, eu te peço que apesar de mim, o Senhor possa usar a minha vida para ministrar aquilo que está no teu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém, amém. Glória a Deus pela sua vida. Então, como eu falei, domingo passado o pastor Michel começou a ministrar uma palavra muito poderosa. Quem estava aqui? Quantos estavam aqui? Glória a Deus pela sua vida. E nós estávamos falando sobre onde os meus pés podem falhar. E eu creio que isso é algo assim que cada um de nós, cada dia refletimos. Se você não pensa, talvez você precise refletir sobre isso. O que eu vou fazer? Como que vai ser a minha vida daqui 5 anos? Como vai ser a minha vida daqui a 10 anos? Quais decisões eu devo tomar? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Aonde eu devo pisar? Como eu devo caminhar? E tudo isso é muito bom e é necessário. Mas tem algumas coisas que nos fazem paralisar e não nos deixa ter a atitude que Pedro teve. Eles estavam lá no barco e as ondas e o vento estavam batendo muito forte. Então de repente eles veem Jesus andando sobre as águas, ficam desesperados, pensando que é um fantasma. E logo Jesus fala: se acalma, sou eu, acalme-se. Aí então Pedro, ele, o mais empolgado dos discípulos, ele fala assim: Jesus, mestre, se és tu, manda-me ter contigo. E Jesus então, lá em Mateus 14, 29, responde assim: venha. Fala assim comigo: venha. Venha. E Jesus disse: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Uau! Uau, que experiência fantástica, que experiência tremenda. Aí você pode dizer: mas Fran, o Pedro afundou. Mas meus amados, nós não devemos criticar Pedro se nós não andamos ainda sobre as águas. Quem aqui já andou? Eu não andei. Então eu não posso falar da fé dele, porque eu nem mesmo andei sobre as águas. Ele andou. Ele foi o único que teve coragem de sair do barco e pôr o pé na água e caminhar. Ele teve fé para isso. Tá certo, ele se distraiu, ele teve medo, ele olhou para os lados, ele desfocou e começou a afundar. Mas Jesus estava ali para socorrer ele. Glória a Deus por isso, amém? Então, meus amados, eu e você precisamos ter essa atitude. E o nosso Senhor está dizendo para nós nessa noite: venha. Faz assim comigo: meu Jesus está me chamando, está dizendo: venha. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus está dizendo: venha para mim e para você. E o pastor Michel falou semana passada sobre algumas coisas que nos impedem de caminhar sobre as águas, de ter essa atitude de fé, essa atitude corajosa. E uma delas é nós mesmos. Fala assim: eu mesmo. Nós mesmos somos o maior motivo de paralisar, de não caminhar sobre as águas, de não ter essa atitude, assim como Pedro teve essa atitude de responder o chamado de Jesus naquele momento. Outra atitude que o pastor falou foi o medo. O medo nos paralisa, mas o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então eu e você precisamos lançar fora todo o medo, amém? O medo, às vezes ele serve para nos orientar, para que a gente não corra risco, mas
Se ele for excessivo, se ele for demais, ele nos paralisa, ele nos prejudica aqueles que estão à nossa volta. Outra coisa, os sofismas. Sofismas são aquelas coisas que até parecem verdade, mas são uma baita mentira. Uma grande mentira. Aquela coisa que você, de tanto você falar, você acredita, ou de tanto alguém falar, acaba sendo, parece que é a verdade, e muitas vezes nós vivemos dentro daquilo. Eu estava vendo um exemplo muito interessante, que fala assim: Jesus é amor, sim ou não? Jesus é amor, isso é uma verdade. Agora, uma coisa que nós muitas vezes falamos é: o amor é cego. Se o amor for cego, logo Deus é cego, porque Deus é amor. Estão entendendo? Então o amor não é cego, isso é uma mentira, mas às vezes nós falamos tanto e acabamos acreditando nisso. Então não é verdade, mas temos que prestar atenção. Quais são as mentiras que você tem vivido na sua vida achando que é verdade? Sabe como descobrir? Lendo a Bíblia. Porque muitas coisas são mitos, são filosofias do mundo, e nós acabamos achando que é verdade. Precisamos ler a Bíblia, precisamos buscar para entender, para aprender. E hoje eu quero falar sobre o ponto 2, quero falar hoje sobre vamos enfrentar circunstâncias adversas. Para andar sobre as águas, para não ter medo de dar esse passo, assim como Pedro deu, nós vamos enfrentar circunstâncias adversas. Isto é inevitável, nós somos humanos. Ah, mas eu entreguei a minha vida a Jesus, então está tudo certo. A partir do momento que eu sou de Cristo, os meus problemas acabaram. Ei, você entregou a sua vida a Jesus. Jesus não é Tabajara. Quem lembra? Seus problemas acabaram. Tabajara. É só os novinhos que lembram. Não significa, meus amados, que a partir do momento que você entregou a sua vida para o Senhor Jesus, os seus problemas acabaram. Não. Na verdade, você ganhou um grande inimigo. Grande não, um pequeno inimigo, porque grande é o nosso Deus. Amém? Você ganhou um inimigo que é Satanás. Uma vez eu escutei uma história que eu achei bem interessante. Alguém falou assim: aonde você acha que tem mais demônios? Em volta da igreja ou em volta do bailão? Aí alguém respondeu: é lá em volta do bailão, é claro. Ele falou: não, acho que lá em volta do bailão deve ter um demôniozinho bem veinho assim, já bem caranguinho assim. Por quê? Porque lá já é tudo de Satanás, já estão tudo no mundo. Mas e na igreja? Na igreja não é um povo que está buscando santidade, que está buscando a Deus. Agora Satanás quer tirar você desse caminho. Por isso que ele vem tantas vezes perturbando, incomodando, trazendo mentiras, mentindo contra você, guerreando contra você. Por quê? Porque você tem um inimigo e você e eu estamos em guerra constantemente. Sabe aquelas pessoas que vêm: eu estou em guerra. Tá mesmo. Você está mesmo. Todos os dias nós estamos em guerra. Agora isso não significa que nós temos que andar assim, prostrados para o inimigo, prostrados para essas coisas. Não, nós andamos prostrados para o nosso Senhor. Amém? Nós chegamos diante dele e diante dele nós nos prostramos, nos quebrantamos diante dele. Mas quando nós nos levantamos vitoriosos, porque o nosso Senhor é vitorioso. Amém? Nosso Senhor é vitorioso. Então, meus amados, é inevitável as circunstâncias. Não tem como não ter circunstâncias ruins, difíceis na sua vida, até porque é essas circunstâncias que vão nos fortalecer, vão nos fazer fortes. Tempo atrás eu vi um videozinho na internet, né? A mãe indo lá com o café da manhã. Meu filhinho, acorda, meu filhinho. E ele: ai mãe, eu não quero acordar, mãe, não sei o que. E ele joga a coberta e faz assim. Só que quando filma o filho, ele tem barba na cara, ele tem mais ou menos uns 40 anos.
Aí ela fala: filho, levanta, vai buscar um trabalho. Eu não quero, mãe, hoje eu estou cansado, cheguei muito tarde ontem da festa. Aí o pai dele entra e fala: o que está acontecendo? Meu filho, levanta, vai trabalhar, vai procurar alguma coisa. A mãe dele fala assim: não, deixa o filhinho, ele está cansado. O que está acontecendo? Aquela mãe está acobertando, ela está impedindo que o filho passe pelas circunstâncias da vida e amadureça. Ela está impedindo o crescimento emocional, o crescimento psicológico, o crescimento desse filho que já está barbado, mas age como um menininho. Então as circunstâncias, meus amados, são para nos fortalecer, para fazer você como uma rocha firme, ou fazer você sendo estabelecido sobre essa rocha que é Cristo. E agora, o que nós precisamos para enfrentar essas circunstâncias nas nossas vidas? Primeira coisa, sermos guiados pelo Espírito Santo. Fale: eu preciso ser guiado pelo Espírito Santo. Eu e você precisamos. Olha que a palavra diz, João 3,8: o vento sopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, se você é nascido do Espírito, nós precisamos confiar no Espírito Santo de Deus. Precisamos ser guiados por Ele. Precisamos que Ele vá à nossa frente. Eu lembro que o ano passado, 2019, eu tive uma experiência, nós lá em casa, tivemos uma experiência muito, muito tremenda, onde o Senhor falou para nós: ei, eu não quero apontar o caminho para vocês. Eu quero ir na frente e quero que vocês me sigam. Muitas vezes nós pedimos: Senhor, aponta o caminho para mim. Mas sabe, quando alguém aponta o caminho, ele fala assim, por exemplo: onde que é o banheiro? É lá. Então você pega e vai, e a pessoa fica. Agora, quando você é guiado, então ele fala: venha. E você vai atrás dele. Ele está na frente. Então o Espírito Santo precisa ser essa pessoa que está caminhando à sua frente. Você precisa estar sendo guiado por Ele, conduzido por Ele, em cada instante, em cada circunstância da sua vida. O que fazer aqui, o que fazer ali, como pensar, como agir. Espírito Santo, nos ajude. O Senhor colocou pessoas perto de você, o seu discipulador, o seu líder, o seu amigo, que tem a fé igual ou maior que a sua, que vai poder também te auxiliar. O Senhor também usa pessoas para falar conosco, para nos auxiliar, para nos guiar, para nos conduzir. Os nossos pastores, os nossos líderes, se forem cristãos, os seus pais, para te conduzir. Mas nós precisamos entender que precisamos nos colocar neste lugar de sermos guiados pelo Espírito Santo. Segundo ponto, né, vamos dizer assim, segundo subponto, né? Eu não sei explicar muito bem isso, mas é isso aí. E pela graça, segundo subponto é pela graça e não por merecimento. Efésios 2, 8 e 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, mas para que ninguém se glorie. Romanos 11, 5 e 6 diz assim: assim pois também agora, neste tempo ficou um remanescente, segundo a eleição da graça, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Ou seja, é pela graça de Deus, pelo favor imerecido de Deus, não pelas nossas obras. E para mim aqui cai por terra muito essa questão de eu sou bonzinho. Eu sou tão bonzinho. Eu tenho um coração tão bom. Quando disseram para Jesus: Jesus, tu és bom, ele disse: ei, bom é o Pai. Porque eu e você achamos que nós somos tão
tão bons que podemos superar a obra da cruz. Sabe, isso aconteceu com Jó. Jó, ele já estava ficando tão bonzinho, que ele teve que passar por tudo que ele passou para Deus, para que ele pudesse entender que bom é Deus, que ele não era bom do jeito que ele pensava que ele era tudo isso. Muitas vezes nós achamos que nós fazemos tantas coisas boas, somos tão generosos, tão bondosos, tão, que Jesus não precisava mais nem morrer na cruz por nós, porque só as nossas obras já salvariam nós mesmos. Meus amados, não podemos cair nesse engano. Eu já estou cansado de ser bom, eu já estou cansado de fazer o bem, eu já estou cansado de aguentar tanta coisa. Graças a Deus, Jesus não se cansou. Graças a Deus, até o último momento, até o final, Jesus não se cansou. Lá naquele monte onde ele orava, ele suou sangue. Lá naquela, louvado seja o Senhor, lá naquela cruz, ele morreu, derramando todo o seu sangue. Bom é o Senhor Jesus. Bom é o nosso Deus. Obra perfeita é a que foi feita na cruz. Essa é a obra perfeita. Perfeita não, né? Perfeita. Essa é a obra perfeita, meus amados. Então não é pela nossa obra para que a gente não se glorie, porque senão a gente fica desse jeito mesmo. Eu sou tão bom e eu faço tanta coisa boa. Olhem as minhas obras, olha como eu oferto, olha como eu cuido, olha como eu abençoo, olha como eu sou tão sorridente, tão amável, olha como eu faço, como eu aconteço. Mas Jesus é a obra perfeita. Somente por Ele, somente pela cruz, somente pela graça que foi alcançada pela cruz, nós podemos caminhar sobre as águas. Amém? Outra coisa, passos de fé e fé bíblica. Hebreus 10:38. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Romanos 14:22 e 23. Tu tens fé? Tem-na em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Tudo aquilo que você não faz pela fé é pecado. Meus amados, a fé precisa ser uma fé bíblica. Não é uma fé daquilo que eu acho, não é a fé da figuinha, não é a fé da fezinha. Vamos fazer uma fezinha ali, um joguinho. Isso não tem nada a ver com fé. Muitas vezes nós estamos vivendo com uma esperança, mas não vivendo com fé. Eu estou esperando. A esperança é importante, precisamos ter sim, mas acima da esperança nós precisamos ter fé. Fé é a certeza daquilo que nós não vemos. É o que nós temos convicção. Quantos aqui têm a convicção que Jesus vai voltar? Isso é fé. Nós somos convictos, e nisso nós precisamos caminhar, nisso nós precisamos ser estabelecidos. Isso depende toda a nossa vida. Essa é a nossa grande fé, que o nosso Jesus vai voltar para nos buscar. Essa é a nossa fé, que Jesus morreu na cruz, mas Ele ressuscitou, amém? Ele ressuscitou. Então aquilo que o Senhor promete, aquilo que o Senhor colocou na palavra dEle, isso precisa ser os nossos motivos de fé. Nós precisamos estar alicerçados, firmados na palavra de Deus. Então tudo que você fizer que não seja por fé é pecado. Se compra, se vende, se negocia, se come, só deixa de comer. Não pode comer isso, não pode comer aquilo. Se não for por fé, não faça. Se não for por fé, não faça. Meus amados,
Às vezes algumas pessoas vêm perguntar: pastora, pode fazer tatuagem? Pode ou não pode? É muito interessante. Se é isso te condenar, não faça. Aquilo que te condena, não faça. Faça somente aquilo que não te trazer condenação. O que Paulo estava ensinando ali é porque algumas pessoas estavam perguntando: podemos comer aquela carne que foi consagrada e tal, podemos comer aquela comida? E Paulo então fala: olha, se vocês orarem sobre ela, ela vai ser santificada e vocês podem comer. Porém, se mesmo assim vocês acharem que não devem, então não façam. Coma ou deixe de comer por fé, não porque você acha ou porque alguém disse, mas que seja pela fé. Amém? Quantos estão comigo? Amém. E é pela fé que nos apropriamos das promessas de Deus, dos milagres, das bênçãos, dos dons. E principalmente é pela fé que obtemos respostas às nossas orações. E é porque muitos de nós têm fracasso na fé, porque não tem uma fé bíblica, porque não tem conseguido agir atingir as suas expectativas com relação à sua fé. Porque muitos não têm conseguido fazer isso. Na verdade é porque porque a maioria não tem uma fé bíblica. Como eu falei, é uma fé daquilo que acha, não uma fé daquilo que leu na Bíblia. É uma fé daquilo que escutou na música, mas nem foi conferir se aquela música está escrita na Bíblia, ou se é só uma ideia de alguém, se realmente aquilo ali é real, se é verdade. A nossa fé se firma na presença do Senhor. A palavra é viva para produzir em nós, se estivermos dispostos a aprender. Amém? Terceiro ponto que nós precisamos ter em nossa vida para caminhar sobre as águas. Quem quer caminhar sobre as águas? 1, 2, 3. Quem quer caminhar sobre as águas? Aleluia! Posicionamento. Mateus 5,37. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Uma vida resolvida, expectativas esclarecidas, cuidando com a maldição da expectativa. Nós precisamos ser cristãos de verdade. Ser cristão não é uma moda, uma filosofia, ou é um clube, uma fraternidade, não. Ser cristão é um estilo de vida, é uma decisão, é uma convicção. Falei pela manhã, esses dias eu estava lendo um livro do A.W. Tozer, Uma Vida Crucificada, muito power. E ele começa ali a falar sobre algumas coisas, e ele diz assim que, como provar que a Bíblia é verdade? Ele diz assim: ela é verdade, ponto. Não tenho que explicar, é fé, é convicção, é posicionamento. Para mim é verdade e ponto, e acabou. É verdade. Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar diante das coisas. Precisamos nos posicionar, ter atitudes. Não podemos ser aquela pessoa que nunca tem um posicionamento, não sabe se vai para cá, se vai para lá, é guiada pelo vento. Se vem alguém e diz: olha, lá é legal, ela vai. Se vem outro e diz: não, ali não é legal, é para lá que é. Ela pega e sai dali e vai para lá. Ela não se posiciona, ela não tem uma convicção de nada na vida dela. Meus amados, não podemos ser assim. Que seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Convictos, posicionados, não indo para lá e para cá de qualquer forma. Não pelo achismo, mas é pela Bíblia. É meu estilo de vida, é o que eu acredito, é o meu posicionamento. É assim que eu quero viver, é assim que eu devo viver. Não faço concessões, para só um pouquinho, nada a ver, não dá nada. Já viu aquele irmão que vive falando assim?
Ah, só um pouquinho. Ah, nada a ver. Ah, não dá nada. Deve ser 2 irmãs e uma prima, né? Não dá nada, nada a ver, só um pouquinho. Uns demoinho. Dá tudo a ver sim, meus amados. Sabe por quê? Porque quando você não se posiciona e você fica nessa, só um pouquinho, nada a ver. Ah, Jesus perdoa, claro. Jesus perdoa, Deus perdoa, com certeza. Mas cuida, para que você não comece a se enfiar num buraco tão grande que daqui a pouco você não consegue mais sair dele. Cuida para que você não entre numa escuridão tão grande que daqui a pouco você não enxergue mais a luz. Toma cuidado com só um pouquinho, nada a ver. Ah, é só um palavrão, é só uma mentirinha, é só um roubinho, é só uma fraudezinha, é só uma mentirinha. Ah, os ladrões estão lá no Senado. Mas como que é você no seu trabalho, no seu negócio? Como é você na sua escola? Como é você dentro da sua casa? Como que é? Você é justo? A corrupção está naquele que corrompe. E a corrupção, aquele que corrompe não precisa ser só uma coisa tão grande, mas pode ser coisinhas pequenas também. Como que é aquele ditado? De grão em grão a galinha enche o papo. Isso é verdade, eu já vi. Ela vai comendinho, 1, 2, 3, daqui a pouco o papo dela está desse tamanho assim, ó, cheião. De pouquinho em pouquinho, você vai se perdendo. Então, por isso, se posicione contra a mentira, se posicione contra o pecado e se posicione na presença de Deus, amém? Atitude proativa, aquela pessoa que ela só traz problemas, ela nunca traz uma solução, e ela traz tantos problemas que às vezes ela mesma acaba se tornando um problema. Sabe aquela pessoa? É tão impressionante, né? Ó, Laurinha, sujou ali, ó. Senhora Rai, sujou, tá sujo lá, ó. Alex, tá sujo lá, ó, Alex. Não tá vendo, Alex? Você não faz nada. Ei, Alisson, tá sujo ali, ó. Só que ela não tem um posicionamento de falar, olha, sujaram, deixa eu vou lá limpar. Ela simplesmente aponta o problema e muitas vezes ela sai espalhando para todo mundo. Ela não tem coragem de se posicionar e falar, olha, está sujo, então eu posso pegar um pano e limpar. Eu posso mudar essa situação. Eu consigo ajudar. Eu consigo trazer uma solução. Quantos estão me entendendo? Que não sejamos essa pessoa que só vê o problema e só aponta o problema, mas jamais consegue se posicionar para trazer uma solução. Ainda fica culpando, não foi o Alex que não limpou. Não. Foi a Analissa que não limpou. Agora, olha só que é melhor ainda aquela pessoa que além de ali limpar, ela ainda vai ensinar os irmãos. Olha, irmãos, vamos manter limpo porque é a casa do Senhor. Não vamos jogar papel porque nós precisamos zelar. A palavra de Deus fala que o zelo pela sua casa me consome. Então vamos zelar pela casa do Senhor. Agora aquela pessoa que só fala, acusa e aponta, ela só traz problema e daqui a pouco ela está se tornando um problema. Porque de tanto acusar, de tanto apontar, os irmãos não querem mais estar perto dela. Meu Deus do céu. Aí ela diz, ninguém me ama, ninguém me cuida. Se posicione. Seja filho, seja filha, se posicione na presença do Senhor. E claro, eu dei um exemplo muito simples, mas isso aí pode pegar agora e pensar um pouquinho sobre as outras áreas na sua vida, né? Na sua casa, no teu casamento. Será que você só não está acusando o seu marido, sua esposa? É você que tem que mudar, é você. Não, porque você que fez isso, não, porque você fez aquilo. Se posicione, mude. Não espere que o outro mude para que você muda, para que você possa mudar. Mude você. Muda você. Se posiciona a sua bênção. Não seja o problema, seja a solução. 4º ponto.
Ah, pastor, mas eu não tenho solução para tudo. Bem-vindo também não. Com certeza que ninguém tem solução para tudo, mas vamos buscar ajuda. Busque auxílio. O Senhor não te fez nascer de novo para você viver só. Ele te colocou em família. Olha aí para o seu irmão do lado e fala: oi. Nós podemos contar um com o outro. Nós precisamos contar um com o outro. Você não nasceu para andar sozinho. Você nasceu para andar em família. Queira ou não queira, goste ou não goste, você nasceu para andar em família. E em família nós somos mais felizes. Sabia que tem uma pesquisa que toda pessoa precisa caminhar num grupo grande e num grupo pequeno? Igreja e célula. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus é bom demais com a gente. Quarto ponto, postura de um cristão. Se ajeita na cadeira aí, uma postura aqui, ó. Se ajeita na cadeira. Isso, olha aí, ó. Só crente bonito nesse lugar, cheio de postura. Pedro teve a postura de um verdadeiro discípulo. Ao ver o mestre, quis estar com ele, e não importava o que era preciso fazer, ele foi. Ele andou sobre as águas. Que postura que eu e você precisamos ter para fazer como Pedro, para andar sobre as águas, para ir até Jesus? Primeira coisa que eu entendo é o amor. Precisamos ter postura de amor, precisamos amar uns aos outros, amar a si próprio. Precisamos amar, pois Jesus nos amou primeiro. Quando nós não queríamos o Senhor, quando nós não desejávamos Ele, Ele nos amou. Quando nós andávamos no pecado, Ele nos amou. Sabe, às vezes eu fico pensando, eu sou tão grata a Deus, porque eu entreguei a minha vida a Jesus, mas eu tinha mais ou menos uns 22 anos. Mas antes disso, eu fiz tanta coisa errada. E eu fico pensando, e se eu tivesse morrido? Eu estaria no inferno, mas o Senhor me deu a oportunidade de estar viva e de recebê-lo em meu coração e de ter a salvação da minha alma. E hoje que você que está aqui, você tem essa oportunidade de receber o amor de Jesus no seu coração, de receber o amor do Pai em você e de refletir esse amor, refletir. Outra coisa, ser alegre, ser feliz, pois Jesus orou pedindo isso. Lá em João 17, olha lá, 17:13. Mas agora vou para ti e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo, a alegria de Cristo. Ele sofreu naquela cruz, mas ele se alegrou. Por quê? Porque ele vai receber o prêmio pelo seu precioso trabalho, pelo seu doloroso trabalho. Cada gota de sangue daquela valeu a pena, porque foi por você, e você hoje está aqui na presença dele. Eu creio que Jesus faria tudo de novo, nem que fosse por uma só pessoa. Então ele é alegre, ele é feliz, e é essa alegria que nós precisamos ter em nosso coração, é essa alegria que nós precisamos ter em nossa vida. Ah, Fran, mas quer dizer que eu não posso ter momentos de tristeza, eu não posso chorar, eu não posso ficar triste? Claro que sim, todos nós temos dias ruins, nos entristecemos, choramos, temos conflitos, mas isso não significa que nós vamos andar em tristeza, andar com aquela cara triste, aborrecida o tempo todo. Não significa isso. Não significa que por causa de uma circunstância, por causa de um ponto, eu vou andar a minha vida inteira aborrecido, amargurado, triste. Não! Eu vou me entristecer? Sim. Eu vou ter momentos difíceis? Sim. Mas aquilo ali é passageiro. Por quê? Porque eu sou alegre, porque eu sou salvo, porque eu tenho o maior prêmio de todo o universo. Está aí comigo qual? Jesus!
a vida eterna, Jesus, a melhor coisa do mundo, a eternidade, a presença do Espírito Santo é com você. Não tem alegria maior do que essa. Nós temos esta alegria em nós, meus amados. Nós temos, você tem, eu tenho. Outra coisa, testemunho. Como está sendo o teu testemunho? Dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio, nas ruas. Como está sendo o teu testemunho? Atos 26 diz assim: então Agripa disse a Paulo: você acha que em tão pouco tempo pode convencer-me a tornar-me cristão? Paulo respondeu: em pouco ou em muito, peço a Deus que não apenas tu, mas todos os que hoje me ouvem se tornem como eu, menos por estas algemas. Uau! Que power! Que power isso! Paulo falou, não, talvez sim, pouco tempo e muito tempo, mas não só você, mas todos. Eu quero sim, eu quero por causa do meu testemunho, eu quero sim impactar a sua vida. Eu quero sim que você aceite Jesus, eu quero sim que você se converta. Sim, eu quero sim, através do meu testemunho. Será que você e eu podemos falar isso? Talvez você fale assim: eu não consigo dar testemunho, porque eu tenho problemas no meu casamento. Eu tenho problemas na minha família, eu tenho problemas no meu trabalho, na minha área financeira, eu tenho problemas até dentro da igreja, eu estou com problema. Meus amados, eu quero falar uma coisa para você. Se posicione. Tenha uma postura de um cristão verdadeiro. Eu estava conversando, eu e o Emanuel, e nós estávamos falando sobre fundamentos. O que são fundamentos? Os fundamentos é o que mantém um prédio, uma casa em pé. São aquela construção que fica embaixo da terra, aquilo que nós não vemos. Então o nosso posicionamento, as nossas atitudes precisam ser diante desses fundamentos. Não são as circunstâncias que te afastam de Deus, é a falta de posicionamento, é a falta das atitudes de um verdadeiro cristão. É a falta disso. Se você tem problema no casamento, decida viver a vontade de Deus no seu casamento, pedindo perdão, perdoando, se humilhando, servindo, amando, o esposo amando sua esposa, a esposa se submetendo ao seu esposo. Se você tem problema na família, peça perdão, abrace, conquiste de volta. Se você tem problema no teu financeiro, submeta a sua área financeira ao Senhor, submeta aos princípios, aos fundamentos da fé. Problema no teu trabalho da mesma forma, problema na igreja igualmente. Caminhe nos fundamentos da fé. A palavra diz: se nós não caminharmos nesses fundamentos, nós nos tornamos ainda mais como bebezinhos na fé. Se não conseguimos caminhar nem nesses fundamentos, como que vamos amadurecer? Como que vamos crescer na fé, meus amados? Agora, que fundamentos são esses? A verdade é de Deus ou não é? Então é um fundamento. O perdão é de Deus ou não é? Então é um fundamento. O amor é de Deus ou não é? Então é um fundamento. Nesses fundamentos você precisa caminhar, eu e você. Porque a partir do momento que esses fundamentos forem abalados, então toda a casa cai. Se os seus fundamentos forem abalados, você cai. Você cai. Você precisa ser estabelecido sobre esses fundamentos. Precisa estar forte, estabelecido na rocha que é o Senhor Jesus, para que você não venha a cair, para que você não venha a ser abalado. Tenha coragem de pedir perdão.
Tenha coragem de dar o seu perdão. Está com um problema com o irmão? Tenha coragem de chegar até ele e falar: meu irmão, me perdoe porque eu tenho um problema com você. Eu preciso me consertar. Eu não sei fazer isso, pastora. Como que eu posso fazer? Busque ajuda. Alguém aqui ainda não está numa célula? Mas levante a mão assim. Se você nunca participou de uma célula, ainda não está em célula, pode levantar a mão. Não? A gente não vai obrigar você em célula, tá? Não se preocupe. Só para eu saber. Não, todos já foram em uma célula. Por que eu pergunto amém? Olha lá, a irmã não está numa célula. Mais alguém? Por que eu estou perguntando isso? Porque lá na célula é um grupo menor. Lá tem um líder, lá tem discipuladores onde podem te ajudar, onde podem te orientar, onde podem falar: olha, está aqui na Bíblia, aqui na Bíblia está ensinando que precisa ser assim, você deve fazer assado, faça desse jeito. Olha, eu vou ajudar você em oração, nós vamos jejuar junto, nós vamos estar junto nisso. Eu vou te ajudar, eu vou te conduzir nisso. Você não nasceu de novo para andar sozinho, amém? Você não nasceu de novo para andar sozinha. Busque ajuda. Se você fala que não consegue sozinho, com certeza alguém vai poder te ajudar, alguém vai poder te auxiliar. Seja sal nessa terra, luz neste mundo. Em nome do Senhor Jesus, eu quero pedir agora para você se colocar de pé, por gentileza. Eu tenho problemas, não estou conseguindo estabelecer meus fundamentos, não estou conseguindo me estabelecer na verdade, eu não estou conseguindo me estabelecer no amor, eu não estou conseguindo estabelecer meu testemunho como uma pessoa santa, uma pessoa pura. Nós não podemos deixar que a santidade seja uma raridade, meus amados. A santidade tem que ser uma realidade na nossa vida. Ai, mas quer dizer que eu não consigo ser santo porque com certeza eu vou errar. Ser santo não significa que você não vai errar. Ser santo significa que você sempre vai se arrepender e vai voltar atrás. Que você sempre vai buscar acertar. É a sua busca constante, é a sua fome, é a sua sede pela presença, é a sua busca pela intimidade com o Espírito Santo, é a sua busca por Deus, é quando você deseja Ele mais do que tudo nessa vida, quando você busca, quando você anela pela presença dEle. Isso é santidade. Sim, se livrando do pecado, sim, mas tudo isso é um processo, é um processo, é um processo. E eu quero pedir para você nesse momento refletir sobre isso. Enquanto o louvor toca, reflita um pouco sobre isso. Feche seus olhos, meus amados. Feche seus olhos. Se entregue ao Senhor nesse momento. Fale com Ele. Se essa palavra tocou seu coração, se você abriu seu coração para ouvir essa palavra, comece a falar com o Senhor sobre as suas dificuldades neste momento, que o Senhor quer te ajudar. Se entregue, se rasgue na presença do Senhor. Vem novamente, eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Fala, Senhor, em cada coração nesse momento. Fala nos nossos corações, Pai, neste momento, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz, queremos ouvir a sua direção.
Se entregue ao Senhor nesse momento. Se entregue a Ele nesse momento. Eu quero pedir para que os líderes de rede estejam vindo aqui na frente. Pastora Rai. Nesse momento, meus amados, você que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus, porque o primeiro passo para isso é se entregar a Jesus, entregar seu coração a Jesus, para que você possa caminhar sobre as águas. É entregar. Se você nunca fez essa oração, entregando a sua vida a Jesus, eu quero convidar você a vir até um deles aqui, eles vão estar orando junto com você. Mas também quero estender esse convite. Se você diz assim: faz tempo que eu não caminho sobre as águas, faz tempo que eu não sei o que é ter essa atitude de fé, eu estou esmorecendo, eu estou afundando, eu preciso de mais. Da mesma forma, vem aqui na frente. Eles vão impor as mãos e derramar uma unção, a unção de amor, a unção de alegria sobre a sua vida, para que você possa ser empoderado, para que o Senhor derrame uma porção maior do Espírito dele sobre você e você possa viver, para que você possa se posicionar, para que você possa mandar embora o medo, vencer a sua carne, vencer as vontades deste mundo, viver no Espírito, dar um bom testemunho, para que você possa se posicionar, para que você possa ter uma postura de um verdadeiro cristão. Em nome do Senhor Jesus, venha aqui na frente. Venha aqui na frente, eles vão estar orando por você. Senhor, faz assim com as suas mãos. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, por cada família que está sendo representado, nem que seja por um membro só, ou pelo pai, ou pelo filho, ou pela esposa. Abençoa, Senhor, cada casa, abençoa cada família, Deus, em nome do Senhor Jesus. Que os meus irmãos possam ir em segurança para o seu lar. Dê uma semana abençoada. Que essa palavra, Senhor, encontre pouso, que frutifique em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Que encontre terra fértil em cada coração aqui, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus eu oro. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe